representando a nação, 20 vezes campeão. E aí, turma? Vocês estão bom? Vocês estão chique? Porque eu tô chique por demais. Vamos lá. Mais uma live aqui, conhecer mais uma história de um motociclista. Hoje vai ser uma motociclista, né? Hoje vai ser a Forasteira, que é uma mineira aí que viaja o Brasil, e eu acho que futuramente ela deve estar querendo viajar o mundo. Hoje a gente vai saber um pouco mais da história dela. Eu vou saber um pouco mais da história dela, porque eu evito conversar e conhecer mais conhecer a pessoa antes de fazer esse bate-papo, porque eu também gosto de surpresas, né? Quero conhecer um pouco mais as histórias. Então, por isso que eu evito de conhecer. Eu conheço o básico ali e tá chique por demais. E aí, Juninho, meu primo, beleza? Martins entrou aí. E aí esqueci o nome, Chamaira, alguma coisa assim. E as Isaaca, é uns nomes difíceis. Francisane, Bodes Infernais. Galera que tá entrando aí, Carmen Silva, Ero Erone. Deixa ela entrar aí. Boa noite aí, Bodes. Nayara Silva. O Ronaldo. E aí, Forasteiro? Ó, acabou de entrar aí. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo aqui a conexão. E aceitar. Tô tentando aceitar aqui, o negócio não tá dando certo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um convite para ela aqui. Não tô conseguindo aceitar o teu convite aqui, Forasteira. Acho que agora deu certo. Alô? Fala, cowboy, cheguei. Chique por demais? E aí, beleza? Não, ó, vieram me falar essa semana assim, ué, mas é a tua versão feminina? Falei, pois é, né? Olha só. Não é? Até A minha gente tem filha. sempre os dois lados, né? Até minha filha. Deixa eu baixar esse som aqui que tá me atrapalhando. E aí, como que você tá, mulher? Beleza? Tudo beleza. Você tá por onde? Então, eu tô bem na divisa do Maranhão com Tocantins agora. Dei uma pausa na região aqui para poder dar uma sentada na mente também aí na vida na estrada e fazer umas coisinhas. Ah, faz parte, né? Eu tô aqui enquanto minha moto tá na oficina, daí eu vou lá, dou uma olhadinha, dou uma ideia, aí eu fico na minha cabeça pensando, relaxando, assim, sabe? Porque a hora que eu pegar a moto, eu quero começar a andar de novo. Pois é, eu sei como é que é a moto ficar distante da gente. Antes eu ficava mais surtadão, eu ficava doido, eu falava assim, nossa, eu tô sem a moto, sem a moto. Agora eu sou relax, aí eu falo, não, tá lá, no tempo certo ela vai estar pronta. Eu falei, enquanto isso eu vou resolvendo outros probleminhas aqui, de boa. Pois é, pro bem dela. Eu também sempre falo quando eu dou uma parada, tanto para trabalhar quanto para dar essas pausas assim na mente,
que eu fico com crise de abstinência, né? Aham. E aí eu fico meio doidona alguns dias. No começo eu ficava muito assim, depois eu fui trabalhando um pouco mais a minha cabeça, então hoje em dia eu consigo ser mais tranquilo. Mas antes eu ficava surtado, ixi, dava patada nos outros, brigava, nossa. A minha ex-mulher falava assim, ah, pega a minha moto e vai dar uma volta. Eu falava, mas não é a mesma moto, não é a mesma coisa, não vai adiantar. Daí ela ia lá no mecânico e falava, Pois arruma essa é. moto aí. O pessoal não Então, entende, porque é, não tem como explicar direito, mas assim, é a nossa moto e é aquele momento, sabe? Tipo, não é eu ficar indo fazer passeio, não é eu ficar fazendo coisas. É realmente eu pegar minhas coisas, pôr na moto e ir para a estrada. É esse o lance. E aí, às vezes eu parava em algum lugar e ficava um tempo e o pessoal falava, não vai, dá um tempo, você tá com pressa, nós vamos caminhar ali, passear aqui. Eu falei, gente, não é isso, não é vocês, não é problema nenhum. Dá essa abstinência aí, eu forasteira entre ação, monta as coisas e passou da hora, vambora. e da onde que surgiu a forasteira, assim? Porque, tipo assim, queira ou não queira, como diz, eu vejo por mim, pra mim, o tatuador do asfalto. Ele tem uma parte da minha história de infância e tal, mas queira ou não queira, é uma caricatura da gente que a gente acaba criando ali, né? E a gente se auto-intitula ou alguém acaba intitulando a gente, né? Da onde surgiu a forasteira? E quando surgiu? Certo. Pois é, o que você falou é bem isso mesmo. Acaba sendo um personagem, mas de uma forma real. Eu acho que o que a gente interpreta na vida real é o que está dentro da gente. E você só faz colocar em talvez um formato, um estereótipo, externar com um visual, né? Aquele momento ali daquele personagem que está vivendo em você. Mas, na vida real, como eu falei também, é a sua essência, né? Você traz ele e faz essa mescla de ator com personagem ali no seu palco da vida. Então, o que acontece? A Forasteira, ela tem dois momentos. Primeiro, começou já na infância. Eu assistia Faroeste com meu pai e era encantada por aqueles cowboys que chegavam do nada a cavalo, levantando poeira naquelas estradas e ninguém sabia de onde eles vinham, para onde eles iam. Aquilo sempre me encantou, então eu sempre gostei, né, dessa parte. E aí, depois de adolescência, descobrindo as motos e tudo, eu uni aquela coisa, né, o cavalo de metal e pronto, surgiu assim aquela essência, né, real, minha parte verdadeira. E aí depois, como personagem, ao longo da estrada, eu sempre usei chapéu, lenço e tudo na cabeça. Eu tinha um chapéu que eu até perdi ele ao longo da estrada. Depois fiquei assim, nossa, tipo, parece que eu perdi toda a minha bagagem, né? Eu preciso de um outro chapéu. E consegui na próxima cidade e pronto, me vesti de novo, né? A personagem voltou de novo. Que é uma personagem criada também em mais dois momentos. Então, um é que quando a gente está realmente um longo tempo na estrada, a gente adquire algumas percepções e alguns comportamentos. Digo no caso de mulher, por exemplo, que às vezes a gente chega em um determinado lugar e os olhares, né, são mais intensos do que quando chega um homem. Então, aquele comportamento, né, já mais forasteiro, assim, já mais agressivo um pouco, delimita um espaço, né, de primeiro contato para a gente poder ter tempo de analisar o ambiente em que eu estou e como me comportar ali. Então, é um personagem também que dita minha segurança, né? E depois, ela foi aparecendo ao longo desse caminho de vida na estrada,
justamente pelo próprio significado da palavra, né? Eu não assento em nenhum lugar e a qualquer momento, até sem me despedir, eu vou-me embora e deixo ali só o suspense, né? Obviamente que com as pessoas que me recebem, eu sempre despeço antes, mas fica sempre, como eu falei, aquela coisa meio assim, mas por que tá indo? O que que aconteceu? Não tá legal aqui? Não é isso, é realmente a estrada chama, tem que ir. Pior que eu é a mesma coisa, assim, eu conversando com a minha mãe esse tempo atrás, daí eu falei, nossa mãe, parece que eu peguei o Jefferson lá de quando criança e tal, ela ouvindo country, meu pai sertanejão, usando bota, chapéu e tal, e aí eu me desliguei disso por um tempo na minha vida, e há 1 ano e meio, mais ou menos atrás, foi a hora que deu um boom na minha cabeça, e eu falei, não, eu vou pegar todas essas minhas origens, assim e tal, e eu vou me transformar em alguém exclusivo. Tá certo que todos somos exclusivos, mas eu falei, eu vou fazer Sim. algo diferente. Aí foi quando eu comecei a usar voltar a usar o estilo country, que eu usava na minha adolescência, daí a minha moto eu fui transformando ela cada vez mais. E foi, quanto mais eu fazia isso, mais feliz eu ficava, sabe? E daí quando eu chegava em algum lugar, as pessoas olhavam e falavam, caramba, adorei seu estilo, muito massa. Porque a gente foge, tecnicamente a gente foge de um padrão. Porque o padrão do motociclista Sim. é bandana, uma jaqueta, colete, calça jeans rasgada e coturno. Aí quando você vê usando um chapéu, usando uma bota, aí a pessoa fala, ué, mas parece que não casa, né? Pois é, mas ó, primeiro eu quero falar com o pessoal que às vezes a gente não consegue ver todas as mensagens aí, mas eu tô vendo aqui o pessoal dos Insanos aqui de Bom Jesus que me receberam e me apoiaram imensamente. Valeu, irmãos. Muito bom aí sempre quando vocês estão presentes também aqui na minha vida, na minha estrada. Bom, essa coisa que a gente resgata, é como eu falei, é a gente mesmo, é de verdade, tá lá na essência. Então a gente só externaliza ali num visual e tudo, e como você falou, cara, é muito legal, porque se você se sente bem com aquilo, aquilo é você, é natural. Então eu acho que essa é uma das buscas que o ser humano tem, né? Ele se encontrar. E esse é o meu propósito de viver assim, sabe? E o chapéu, o visual e tudo, pelo contrário, se você for analisar, eu sempre mostro muito isso. Cara, tem tudo a ver. Como eu falei, estrada, o cavalo só foi substituído pela moto, você sair assim, bem Easy Rider desde aquela época, né? O pessoal é que não tinha conectado ainda e ultimamente tem até se falado bastante nisso. Agora, realmente a gente não usa o chapéu para pilotar, então a bandana é mais prático, só que na hora que a gente pode pilotar sem um capacete usando esse chapéu aqui é muito bom também, né? Sim. Eu, de vez em quando, tenho algumas estradas próximas aqui da cidade, onde é como se fossem estradas rurais. É estradas rurais, mas ela é toda asfaltada. E aí, às vezes, eu quero fazer algum vídeo, alguma coisa, então eu já tiro o capacete, amarro na moto ali e saio rodando ali uns 10 quilômetros, mais ou menos, assim, sabe? Só com o chapéu, assim, sentindo o vento no rosto. Nossa, é muito legal. Aí vem aquela galera criticando, né? Ah, mas você tá andando sem capacete, não sei o que. Eu falei, gente, é só... Eu não tô viajando longe, não tô fazendo saindo na rodovia. É só um rolezinho, só pra curtir. Pois é. Hoje mesmo eu escrevi um texto para um site que me pediu aí contar uma história para ele publicar. E eu falei sobre alguns perrengues, algumas situações que eu passei. E também postei uma foto de um momento meu à vontade, ali de short, de sandália e tal. Nesse dia, inclusive, eu estava de capacete, porque no lugar não podia andar sem. E eu falo, cara, eu ando sim de short, de sandália, sem capacete, quando eu posso, quando eu tô dando um rolê ali numa região, às vezes é até uma pequena rodovia. Agora, isso não influencia, não prejudica, não provoca nenhum acidente. Eu acho que você ter consciência disso é o mais importante. A não ser, como eu postei uma vez, que você fica olhando para minhas pernas e cause um acidente, entendeu? Fora isso, se eu espatifar, cara, o corpite é meu, entendeu? Então, acho que aos mimiciclistas, cada um cuida da sua e do seu, e entender que o seguinte, o movimento motociclístico começou há relativamente pouco tempo.
Então, quem começou também há pouco tempo, pegou a parte bem comercial desse movimento, né? Que é a venda de roupas, de acessórios, de equipamentos, e antigamente não existia isso, né? Quem viveu no interior, ou quem pegou antigamente, que não tinha nem lei para capacete, a gente sabe que não tinha nada para motociclista. E que bicicleta não, que moto é uma bicicleta encorpada, né, nos interiores. Então, a gente tem que compreender aí as coisas. A questão, como eu falei, prudência no trânsito, na estrada e do corpo em si, cada um cuida do seu, né? Ó, mais um pessoal falando aqui que Minas está com saudade de mim. Que legal, gente. Também tenho saudade da minha terra, uai. Mas eu ainda vou dar muitas voltas por aí. Eu acabo sempre assentando um pouco em Minas de novo. Aquela coisa, né? O bom filho a casa sempre retorna. Inclusive, Zé Matos, do Iron Butt, falou comigo ainda agora mesmo, antes de eu entrar aqui na live, disse que está chegando em Belo Horizonte. Já falei para ele fazer a rota Capitão Serra aí, nossa rota oficial. E ele disse que daqui a pouco está chegando aí na live também. Outra pergunta, onde eu estou hoje? Eu estou, como eu falei aqui para o tatuador, eu estou na divisa de Maranhão com Tocantins. Estou aqui num lugar, no meio do mato, aqui num refúgiozinho, uma cabana. Vou passar um tempo aqui organizando as ideias para seguir em frente. E você já recebeu algum convite de entrar para motoclube? Provavelmente recebeu, mas você já chegou a participar de algum motoclube ou não? Já recebi, inclusive a maioria deles feminino e pontuando que eram, apesar de ser um motoclube, tinha uma liberdade, digamos assim, porque as pessoas acho que percebem, né, como que eu sou e pontua isso sempre especificamente. Mas eu nunca aceitei, né, deixei sempre os convites em aberto, agradeci, porque realmente eu não sirvo para motoclube. Eu falo que eu sou brincando, que eu sou uma mulher irresponsável, sem futuro, descompromissada, e eu sei que o motoclube ele precisa ser assumido com responsabilidade. E eu acho que o mais importante que as pessoas ultimamente têm deixado passar é que quando você entra para um coletivo, você tem que se identificar com emoção, com afeto, com afinidades. Não é só para entrar lá e vestir um colete. Você pode vestir o seu colete, entendeu? Não entra num lugar onde você não sinta que você faz parte dele e dele realmente te represente, né? Porque você leva o nome do motoclube, o motoclube leva o seu e você tem responsabilidades, sim. Isso limita a minha liberdade, então eu nunca aceitei participar. É a mesma coisa. Eu não me vejo dentro de motoclube. Como eu já falei em algumas lives, eu admiro pra caramba, eu acho muito legal, sabe? Essa união que eles têm. Sou muito bem recebido em todo o motoclube que eu fui. Até hoje nunca fui, sabe, rejeitado de alguma forma e tal. Mas eu falo que não é pra mim. Eu não consigo me encaixar dentro de um motoclube. Não vai, parece que a amizade é muito massa. Mas eu fazer parte, pra mim, eu não consigo hoje. Não entra na minha cabeça, não consigo mesmo. Pois é, eu também sempre fui extremamente bem recebida. Eu acho importante, sim, a existência do motoclubismo, né? Com alguns pontos a se observar. Tirando os motoclubes tradicionais, 1%, o que está aparecendo agora é o que mais representa o nosso país, né? Que realmente vem para abrir espaço e agregar todo mundo. Então, achei isso bem bacana, essa abertura dos antigos motoclubes para hoje, né, acontecer esse movimento.
com motogrupos, com motocasal, com os independentes. Eu lembro que antigamente a gente não podia usar um colete. Só que eu sempre fui rebeldezinha e falei assim, uso sim, isso aqui é uma roupa, é o meu colete, né? Então sempre impus ali, né, a minha independência. Mas como você falou, eu admiro e respeito extremamente, porque sem esses caras, tipo, a gente não sobrevive na estrada, né? Como você viu aí agora que os insanos apareceram, caramba, é tudo quanto é tipo e estilo de graduação de pessoas de motoclube que me recebem. Então, realmente a irmandade existe e é muito importante pra gente. Tem mais gente dando aqui. Um abraço pra galera do lado negro. Oi! E aí, carinha? Beleza? Bruno também. Esse é um cara aí que largou tudo e foi morar na estrada, só que ele assentou num cantinho aí por um tempo, acontece, a gente se encanta por algum lugar, por algum momento. E ele saiu largando tudo lá do Rio Grande do Sul, estava subindo para o Nordeste, parou lá pelos lados da Bahia, a gente se reencontrou ano passado e ano retrasado também, né, na estrada. É muito legal isso. E você está há quanto tempo na estrada? Esse aí está no meu coração. Então, deixa-me ver aqui as contas. Dia 15 agora, num total, completa 2 anos. Porém, eu dei uma repassada em Minas e por alguns meses eu acabei fazendo mais alguns movimentos motociclísticos na região, até me tornei, embaixadora da Rota Capitão Serra, né, que eu acabei de falar aqui, que é a nossa rota lá em Minas. Sempre divulguei e participei com todo o coração dessa rota. E aí eu acabei de desfazer minha vida, minha casa, minhas coisas todas lá e voltei para a estrada. Então, tem pelo menos, sem parar mais, 1 ano e meio, mas contando essa saída aí que eu fui até o Chuí, fui retornando, São Paulo, entrei de novo, passei em Minas e tal, já completo aí 2 anos. E o que te motivou a falar assim, não, vou largar tudo e vou cair na estrada? O quê? Teve alguma situação que causou isso? Porque eu falo assim, por mim, tem momentos que eu falo, não, chega, eu não quero mais, eu não quero mais ter um estúdio de tatuagem, eu não quero mais ter uma casa, eu quero sumir, eu quero desaparecer, eu não quero contato com mais ninguém. Mas aí, ao mesmo tempo, eu falo assim, não, tô de boa, é só uma fase. Daí eu fico mais light. Aconteceu isso com você ou como que foi que aconteceu? Eu assisti sua live semana passada, né? E eu vi você falando sobre isso porque alguém comentou sobre isso. Eu tenho visto muitos motociclistas, principalmente os mais velhos, que estão largando tudo e vivendo muito tempo na estrada. Conheci muitos mesmos, inclusive mulheres. A dona Graça, uma senhora de mais de 70 anos também, tem a casa dela, mas vive na estrada. Conheci pessoas incríveis. Tem um chegando perto de mim aqui agora também. E o que rola no meu caso? Também tem 2 coisas. Sim, estava acontecendo uma coisa para eu sair desta vez, mas antes de eu fazer isso agora, de eu me tornar uma nômade agora, eu já vivi assim outras vezes. Já fui mochileira, já vivi aí de 2 pés pelas estradas do mundo também, e eu acho que eu nasci assim. Isso também veio da minha infância, porque os meus pais, na verdade, eu nasci em Minas, mas os meus pais são do Piauí. Então, a gente sempre viajava naquelas férias de carro, saía de Minas, ia para o Piauí, e era aquela estradona, né? Quase 2.000 e tantos quilômetros de distância, a gente na estrada, perrengue, caminhão, enfim, tudo da estrada, né? Então, eu nasci e cresci na estrada. E aí ela sempre me chamou. E antes de eu sair de moto, eu saí só com a mochila. E aí dessa vez agora, quando eu parei na época de mochileira, eu parei em Minas e morei num vilarejo. Fiquei 7 anos lá.
quando deu aquela coisa de novo, eu tenho que ir embora. E aí eu acabei voltando para a capital, onde eu nasci, na BH. E eu tava com uma cachorrinha bem velhinha. Ela foi minha grande companheira. Ela estava fazendo 18 anos, não dava mais para me acompanhar. E aí então eu aguardei, né? Também deu a pandemia e tudo. Eu sei que quando ela partiu, aí eu parti também. E o que estava acontecendo quando eu fui para a cidade? Foi o segundo motivo que me fez realmente voltar a viver como eu gosto de viver, como eu sou, né? É que eu senti que não era mesmo o meu lugar, que eu não consigo mesmo ter uma vida urbana, comercial, tradicional. E por eu ter passado muito tempo lá tentando isso, eu comecei uma coisa que não acontece comigo, a adoecer, né? E fisicamente, e aquilo dali estava realmente me destruindo. E aí eu contei isso uma ou duas vezes só até agora, estou começando a abrir esse assunto ainda, porque eu, como eu sou terapeuta, eu quero pegar isso muito a sério. Eu estava com um problema seríssimo de tireoide, e tireoide atinge tudo, desregula todo o seu organismo, seu emocional, seu mental. Inclusive tinha aparecido um nódulo gigante no meu pescoço. E aí, quando eu tomei a decisão de sair, que dizem que remédio para tireoide você tem que tomar por toda a vida, que é uma coisa que não tem cura, eu me curei, né? Eu tomei 2 ou 3 cartelas só, ou seja, 2 ou 3 meses, nunca mais tomei. E o nódulo, ele ainda está aqui, eu consigo pegar, mas ele já não aparece mais, sabe? Então, realmente, você viver o que você veio para viver, ser quem você é isso que te cura. Você só tem que saber o que é e ter coragem de fazer. E a minha é a estrada. Eu quero ainda muito ainda sair, ficar um tempo viajando. Mas como eu disse na live passada, eu sou do cara que eu quero sair, conhecer, mas eu quero voltar para um ponto fixo, sabe? Eu não consigo me ver eu saindo e não ter o ponto fixo. Eu não consigo me visualizar. Pode ser que no futuro a cabeça da gente vai mudando, você vai vivendo, vai acontecendo várias coisas na vida, você vai se moldando de acordo com o que vai acontecendo. Mas hoje, nesse momento, eu não consigo me ver me afastando de um lugar e não recuando, voltando, sabe? Visitar nesse lugar, nesse ponto de origem. Parece que é como você criou raízes ali, né? Mas que nem aqui, nessa cidade que eu tô, não é a minha cidade natal. Eu tô aqui há 16 anos. Aí eu fico aqui, tem hora que eu não me sinto bem aqui. Aí eu moro na cidade vizinha, aí eu vou lá, visito minha mãe. É gostoso lá. Mas ao mesmo tempo eu também não me sinto mais lá, sabe? Lá parece que não é minha casa também. E aí eu fico meio perdido. A minha residência é aqui, mas eu não sei onde é minha casa. Aí eu falo, então eu quero ter essa busca de achar onde vai ser minha casa. Eu tenho vontade de morar na praia. Aí tem gente que fala, mas isso é ilusório, você chega lá, vai perder. Eu falei, olha, se for para me ficar 5 anos numa praia e falar, realmente aqui não é o meu lugar, não tem problema. Aí eu vou atrás da onde é o meu lugar. Mas eu quero ter a experiência de sair daqui, ir lá. Se eu vou passar dificuldade ou não, isso aí não importa. Eu posso passar dificuldade aqui ou passar dificuldade lá. Mas eu quero ir atrás desse sonho. Pois é, eu te entendo perfeitamente e é isso mesmo que você falou. Cara, perrengue a gente passa no dia a dia, né? A gente tem que ralar para pagar o aluguel, pagar as contas e passar o lazer no cartão de crédito e tal. Então, tipo assim, você minimizar as coisas e viver na estrada, você vai ter talvez a mesma quantidade de perrengues, mas você está satisfeito. Porque você precisa de pouco, você é suprido naquilo que você precisa e você está alimentando a sua alma, né? Então, você escolhe que tipo de perrengue você quer passar na vida.
Agora, essa questão de mudar e estar ou não estar num lugar que você sente que é a sua casa, o seu lar, é muito isso que acontece comigo. Então, eu tô aqui andando, por enquanto, a minha cabeça não imagina eu parada novamente, morando em algum lugar, e vou continuar. Um dia, como sempre aconteceu várias vezes na minha vida de mochileira, eu vou chegar num lugar e olha, gostei aqui, vou ficar aqui. Já morei em praia, já morei no exterior, já morei em vários lugares, né? Digamos assim, de 3 meses a 7 anos num lugar. E aí, quando não é mais a hora, partiu de novo. Então, eu acho que a gente tem que se permitir isso. Óbvio, cada um tem um jeito. Normalmente as pessoas elas pesquisam antes, elas vão lá no lugar dar uma olhada, conseguem um trabalho, faz a mudança e tal. Comigo o planejamento já não dá certo. Até quando eu fui procurar casa para alugar, se eu for olhar em anúncio, visitar, essas coisas nunca rolou, cara. Tipo, eu tenho que estar andando assim na rua e ó, deixa eu ver isso aqui. Aí dá certo, assim, acontece, sabe? Então eu também não é assim como as pessoas pensam, ah, deixa a vida me levar, não, que ela te carrega na enxurrada. É você ir sentindo, ir percebendo e vivendo junto com ela, né? Então, para mim, funciona assim. E a menina, né? A sua intruder. Você colocou o nome dela de Sim. menina. A menina, ela tá com você desde quando você começou o rolê ou você começou com alguma outra e aí a menina surgiu na tua vida depois de alguns quilômetros? Não, ela é minha primeira e única moto. Ela tá comigo, já tem, eu acho que agora mais de 10 anos. E eu pilotava sempre moto dos outros e tudo. E quando, enfim, apareceu a oportunidade, foi também, ela chegou assim, sem eu nunca pensar, nunca escolher que moto que eu queria ter, marca, nem nada. E aí, desde que ela chegou para mim, eu nunca mais quis trocar, porque ela foi perfeita. Meu número, já viveu comigo muitas coisas. Ela é, como dizem, a braba mesmo, segura a onda, tem um custo-benefício excelente. Igual a vez que eu fundi o motor, o preço do meu motor foi um retrovisor da Harley Davidson, né? Então, assim, não tem preço que pague ela o valor que ela tem para mim. Então, ela vai comigo até o fim. Mas é igual a minha. A minha eu peguei. Foi. Eu não vou falar que foi amor à primeira vista, porque o meu sonho era comprar uma Shadow 600. Eu queria comprar uma Shadow 600 e preta. Era a moto que eu queria, eu nunca sonhei em ter Harley. Aí um dia eu comprei uma 150 preta, e aí eu tava andando à noite e passei em frente à loja onde eu tinha comprado a 150. E daí eu vi uma Mirage 250, só que eu não sabia que era Mirage, eu nunca tinha ouvido falar de Mirage, nem nada. E eu olhei aquela moto prata, eu falei, nossa, que moto linda, uma dessa aí, nossa, eu ia ficar doido em cima de uma moto dessa. Aí, como era onde eu tinha comprado a minha moto, né, eu falei, amanhã eu vou vir aqui dar uma olhada nessa moto. Aí eu cheguei e montei na moto, mas eu imaginei que na época era uma moto aí de seus 30 mil, né? Montei na moto, falei assim, eu perguntei, né, falei, eu posso montar na moto? Ele falou, pode, tava à venda, né? Montei nela, falei, nossa, é a minha medida, porque eu sou baixinho, eu tenho 1,60. Então, tipo, eu montei na moto, os pés ficou rente, assim, daí eu falei, olha, mas tá perfeito pra mim. Aí eu falei pra ele, quanto tá uma moto dessa aqui? Daí ele falou, olha, é uma 2008, ela tá por 9 mil. Mas isso há 10 anos atrás, né? Eu falei, você tá de brincadeira. Aí ele falou, não. Eu falei, não, eu vou vender. Eu tenho a minha 150 tá valendo 6 mil, eu pego mais uns trocos, eu compro uma dessa. É bem melhor, né? Aí foi quando eu comecei a busca. E procurou numa cidade, tentava trocar a minha e nada, e nada, e nada. Até que um dia uma pessoa nessa loja me falou, olha, tem um cara aqui na cidade que ele tem essa moto, eu não sei se ele vende. Aí eu fui, porque essa prata que eu fui, quando eu decidi comprar, eles já tinham vendido. Aí eu fui lá no senhorzinho lá e falei, você não vende? Ele falou, não, eu não vendo. Ele foi o primeiro a comprar esse modelo, a Mirage 250 aqui nessa cidade, né? Logo quando chegou a revendedora da Kazinski, ele foi o primeiro a comprar. E ele falou, não vendo. Aí a mulher dele falou,
vende isso aí, você não tá andando, que não sei o quê. Aí ele, não, não vou vender minha moto, não. Aí demorou acho que umas 2 semanas, ele me ligou. Ô, você quer comprar minha moto? Daí eu falei, eu quero. Aí ele falou assim, então até o final de semana, se você vir aqui, eu te vendo. Eu falei, beleza, então. Nossa, eu fiz de tudo, peguei dinheiro emprestado, nossa, eu fiz o escarcéu para eu poder ir lá e buscar a moto, naquele desespero. Aí eu tentei vender ela 3 vezes, porque eu queria a Shadow 600. Até que um dia eu falei, não, não vou vender essa moto. Eu vou transformar ela do jeito que eu quero. Eu falei, é uma moto econômica, é uma moto robusta. As pessoas falam mal dela, mas para mim, que nem agora em outubro, completa 10 anos que eu tô com ela. E ela me deixou na estrada, na mão, 2 vezes na estrada. Uma foi porque ela estava na parte elétrica, deu um problema lá, mas eu estava perto, eu estava menos de 100 quilômetros daqui da cidade. E a outra vez foi agora que eu estava indo, foi acho que um pouco antes também do lugar onde ela me deixou na mão. Foi essas 2 vezes. Para uma moto em 10 anos, me deixar 2 vezes, eu acho que é pouco. Eu não posso reclamar de uma moto Tá dessa. ótimo. E isso que eu já desci a Serra do Rio do Rastro 2 vezes, subi a do Cor Branco, fui para Camboriú, fui para São Paulo, rodei um monte com ela. E o pessoal fala mal da moto, eu falei, ó, vocês podem até falar mal das outras, mas a minha eu não tenho que falar mal, não. Nossa, e ela é lindona, já dei uma olhada nela aí. Muito lindona. Ó, o pessoal, o Alex aqui, o pessoal lá dos Insanos, tá falando para você ir conhecer os canyons do Viana. Eu tive lá com eles. Muito legal, muito bonito mesmo, vale a pena. E aí fazer umas tatuas lá na turma lá. Eu já tenho um convite de rolê e um trampo lá também. Inclusive, nossa, ia ser massa, hein? Receber uma tatu aqui, ó. Vem passear para cá, mulher. Não é? Eu já passei por aí. Onde você tá mesmo? Em Campo Mourão. É noroeste do Paraná. Pois é. Quem sabe? Eu tô perto entre Cascavel, que é bem conhecido, né, no Paraná, e Maringá. Eu tô entre essas 2 cidades. Não, em setembro agora mesmo, é que, olha, não sei a distância, mas setembro agora tem um evento de moto aqui muito bom, já é o 22º esse ano, e são 4 dias. É show de bola. O evento é muito bom. Legal. Uma das coisas da forasteira é que ela não volta, né? Ela vai sempre em frente. E agora eu tô para fechar o Nordeste e entrar pelo norte do nosso país. Mas não é voltar, né? Às vezes a gente tá rodando o mapa e passa aí de novo em algum lugar. Então, quando eu estiver na região, tanto que eventos quando o pessoal me manda os convites por onde eu já passei, eu falei, ô gente, tô longe, fiz um convite massa esses dias para os irmãos aí, o pessoal das meninas lá de Santo Ângelo, do Rio Grande do Sul, as meninas são nota 1000 demais, o evento delas é top, elas são super responsa, vale a pena ir, Santo Ângelo é uma delícia o lugar, mas eu não vou, tipo, meu sentido é outro, né? Então, quando a pessoa ela mora num lugar, ela vai, ela dá aquele rolê, faz aquela viagem e ela volta. Então, como eu não tenho para onde voltar, a gente tem que ter uma rota lógica que para mim não seja desgastante. Então, eu vou sempre em frente. E aí, quando tem algum evento pela frente, eu aproveito e vou lá, espero um pouco e tudo, até porque me ajuda bastante, né? Eu faço alguns produtos simples e vendo nos eventos, o que me ajuda a me manter também na estrada. Então, e é sempre bom, né, conhecer novos irmãos por aí. Aí o pessoal fala pra mim, por que você não vai fazer tatuagem e tal? Eu falo, olha, eu já passei uma fase da minha vida onde eu não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada, eu metia a mochila nas costas e eu saía nas cidades vizinhas, tatuando, mas eu não sei se é uma fase da minha vida que eu não quero mais isso pra mim, assim, sabe? Eu adoro, eu amo de paixão tatuar, mas tem pra mim, eu acho que eu já cheguei num limite que agora é outra coisa, eu quero uma outra história, né? Faz 25 anos que eu sou tatuador. E aí eu falo, pô, não é, eu quero mudar. Porque hoje eu vejo o seguinte, eu vou para a minha cidade, Natal, aí eu chego lá e olho e vejo lá. Eu vou dar um exemplo, mas não é para ninguém, tipo, às vezes falar, é tal pessoa que ele está falando. Não. Mas eu chego lá e vejo o sapateiro. Desde quando eu era criança, ele estava no mesmo lugar e tal. Não é menosprezar o trabalho dele. Mas ele
tá lá no mesmo lugar, criou os filhos, beleza, tudo, mas ele ainda continua fazendo a mesma coisa. Não é que eu critico, mas eu não quero para mim. Eu não quero chegar nos meus 50 anos e continuando sendo tatuador, fazendo tatuagem. Chegar nos meus 80 continuar fazendo tatuagem. Não, não é isso que eu quero para mim. Eu quero tentar outra coisa, sabe? Fazer outras coisas diferentes. E aí as pessoas vêm e falam para mim assim, ah, mas o que você sabe fazer? Eu falei, olha, eu não sei o que eu sei o que eu sei fazer, mas eu também sei que eu posso aprender um monte de coisa. Eu falei, eu não era tatuador antes de ser tatuador, e eu aprendi. Então eu posso aprender tudo o que eu quiser. Eu falei, e eu vou aprender. E aí agora comecei com as divulgações aqui na internet. É uma coisa que está sendo muito legal para mim. Aí os eventos vêm, manda mensagem para mim, ô, faz um vídeo de divulgação para o meu evento. Aí eu vou lá e faço o vídeo. E aí isso para mim me dá uma energia tão legal, sabe? Eu fico tão feliz e eu falo, olha, eu acho que eu estou me encaminhando para algo que é trabalhar com mídia, porque para mim está me deixando muito feliz. E a galera também está elogiando, então eu acho que eu estou no caminho certo. Massa. De novo, tá aí, ó. Quando a gente está fazendo, tá indo no caminho certo, a gente tem essa sensação, né, de bem-estar e tal, fica felizão. Mas é isso mesmo, cara. Eu acho que as pessoas, elas têm essa. Na verdade, a gente foi educado, né, culturalmente, dentro de um padrão que é se fixar. E aí, quando escapole um pouco, a gente fica com medo, fica com receio, acha que não está certo, que não dá para mudar, né? Que o padrão é crescer, estudar, trabalhar, envelhecer, morrer, sei lá, essas coisas todas. E aí você fica seguindo aquela rodinha infeliz, insatisfeito, né? Eu entendo que as pessoas que têm uma moradia e tal, justamente aquele perrengue inicial que a gente falou, tem que estar ali coisas que eu evito de falar e que já deixei muita gente invocada. Ah, na correria, na batalha e na luta do dia a dia. Eu falei, caramba, esse povo vive na era mais medieval do que eu, porque todo mundo tá aí armado, lutando todo dia, né? É muito triste isso, sabe? Então, assim, se você já luta, sabe, no que você tá fazendo e ainda tá insatisfeito, cara, luta por outra coisa, então, né? Porque não faz sentido. E aí você falando disso, pô, eu também fui professora e artista dançarina por mais de 25 anos, trouxe algumas coisas comigo para a estrada, fiz alguns trabalhos, dei workshop, fiz um show e tal, mas eu fui sentindo de ir mudando e saindo daquilo ali também. Ainda não encontrei, mas faço diversas coisas, mas nenhuma que me leve para um caminho. Então continuo andando até encontrar. Esse negócio que você falou, a questão das pessoas lutar hoje em dia, eu falo que eu luto com comigo mesmo. Tipo, é o meu comodismo, tipo assim, ah, eu tenho vontade de fazer isso. Mas aí eu fico só no, eu tenho a vontade? Não, não é eu tenho a vontade, não, eu vou fazer isso. Quando você coloca eu vou fazer isso, dificilmente alguém vai te impedir. Eu tava conversando com a minha filha essa semana e aí, porque eu dei um Fusca de presente para ela, né? Falei, ó, se tiver os seus 18, o Fusca é seu. E aí o namorado dela é apaixonado por Fusca também, né? E aí ele falou para ela assim, olha, quando for seu, vamos colocar um motor V8? Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, já te dar um conselho. Não escute conselho de pessoas que não fizeram nada. Falei, vai lá, faz, se der errado, faz de novo. Falei, mas vocês põem na cabeça que vocês vão fazer e faz. Falei, vai, batalha, corre. Não vai ser fácil. Não adianta vocês acharem que vai ser fácil, chegar lá e fazer tudo. Vai ser difícil. Falei, mas não escute pessoas que nunca fizeram nada. Entendeu? Porque pessoas que não fizeram nada nem sempre têm tanta experiência assim. Ele só fica falando, ah, não dá certo isso. Mas tentou? Não, não tentou. Entendeu? E aí eu penso nisso hoje. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, ah, mas vai dar certo isso aí que você está pensando em fazer? Eu falei assim, ó, se depender de mim, vai. Porque se eu quero um negócio, eu vou atrás e acabou. Foi a mesma coisa a profissão de tatuador. Quando eu decidi ser tatuador, nos anos 90, os outros falavam assim, mas isso não dá dinheiro, vai pra praia, vai não sei o quê. Eu falei, pois eu vou mostrar que isso dá certo e eu vou conseguir. E eu consegui. Eu falei, e agora eu tô com outra meta. E aí os outros falam assim, mas você vai conseguir? Eu falo, claro que eu vou. Se eu não acreditar em mim, ninguém vai acreditar. As pessoas só acreditam na gente quando a gente está vencendo.
Mas quando a gente está lá no começo, é uma minoria. Alguns falam, olha e falam, oh, legal, né? Mas é poucos que vai falar, não, vai lá, você consegue, você consegue. Se a gente não faz isso com a gente mesmo e lutar contra a gente mesmo, né? Com a ideia da gente ficar ali no comodismo, a gente não vai para frente. Verdade. É bem isso mesmo, cara. E assim, quando a gente escuta as pessoas, você pode escutar, assim como tudo, notícia, informação, política, religião, o que quer que seja, mas analise, né? E tire as suas conclusões. Então, cada um que falar, vai falar sobre as conclusões dela, sobre a experiência dela. Então, se para ela é difícil, se para ela é loucura e tudo, é para aquela pessoa. É a dificuldade dela, é para ela, não é para você, né? Então, quando você acreditar em você, como você falou, você vai fazer tudo que depende de você. A partir daí, acho que a gente só cabe esperar aquele saber se vai dar certo no sentido fluiu todo o esforço que eu fiz, né? Então, garantia a gente não tem de nada nessa vida, só da morte. E aí eu não vou ficar sentada no trono de um apartamento esperando a morte chegar, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Mas Pois é. eu coloquei, uma das coisas que eu observei na minha vida, tipo assim, quando eu passei pela fase de querer ser tatuador, essas coisas assim, o que eu reparei foi que quando você determina um objetivo e você mete a cara e vai, no começo é difícil, pra caramba. Tem momentos que você fala assim, ah, cara, será que eu vou conseguir? Mas quando você vai lutando, parece que as coisas vão ficando cada dia mais fáceis. E parece que vem caindo como uma luva na sua mão, assim, sabe? Com uma facilidade. Aí você fala, olha, tá dando certo isso. Olha, aconteceu isso. Tá? E aí vai te motivando. E aquilo vai se tornando tão confortável que você, a hora que você vê, você tá fazendo uma coisa que você nem imaginava que você conseguiria fazer. Não é algo que passa na sua cabeça, você fala assim, não, eu vou fazer. Aí você fala, nossa, eu tô fazendo isso. Como que eu consegui fazer isso? Aí a pessoa fala, como você conseguiu? Eu falo, olha, eu não sei. Parece que você não sabe explicar como você conseguiu fazer aquilo. Porque se tornou uma coisa tão fácil daí depois, você passar toda aquela dificuldade, que hoje eu falo. Para mim, se uma pessoa quiser viver comigo, vai ter que passar pelas dificuldades que eu gosto de passar. Porque toda vez que eu passo uma dificuldade, parece que no final é tão gostoso, tão prazeroso. Agora, quando é uma coisa fácil, eu olho e falo assim, ah, tá faltando alguma coisa. Pois é. Isso aí, eu sempre costumo falar o seguinte, existem sutis diferenças nos palavreados, né? O persistir, ele é diferente do insistir. Então, quando você tem uma ideia, tem uma vontade e decide realizar aquilo dali, você vai persistir por vários caminhos onde for possível você percorrer aquilo dali. E você vai sentindo esse fluir, você vai sentindo esse bem-estar, essa felicidade, as coisas acontecendo, aquilo te retroalimenta e você vai indo e vai acontecendo. Então a gente não sabe como acontece, mas sabe que o primeiro passo é pauleira. Agora, quando você fica ali insistindo numa coisa, cara, que só te derruba, que não tá te trazendo bem-estar, tá? Enfim, aquilo... Aí eu entro com outra questão também. Você não precisa de desistir. Muda de ideia, muda o trajeto, fica mais suave, você não fica frustrado, entendeu? E aí eu falo muito quando me perguntam sobre essa minha vida na estrada, né? Um salve aí para todo mundo que tá entrando e cumprimentando, galera. Mas você vive assim e não se sente desconfortável, não é ruim e tal. Outra coisa que fala, aposentar para depois fazer isso. Com certeza seria muito mais fácil se eu tivesse uma renda, uma aposentadoria, alguma coisa, que todo mês eu tivesse aquele mínimo ali garantido. Mas eu não quis esperar.
né? E eu não quis adoecer, eu não quis morrer mais em vida e partir. Então, quando eu senti que aquilo tá desconfortável para mim, tá me trazendo um mal-estar, eu vou parar e vou dar um jeito na minha vida. O ser humano, ele tem esse instinto de sobrevivência, A sabe? gente se Então, adapta fácil. enquanto eu tô bem, a gente se adapta fácil, mas não é só num comodismo. A gente tem que ficar atento, essa é a luta que você estava falando. A gente tem que ficar atento se a gente está ali acomodado, deixando o tempo passar, a vida passar. Não, se eu tô bem ali e tô com esse vigor, esse ânimo, esse entusiasmo, cara, continua seguindo o caminho, entendeu? Então, enquanto eu tiver beleza, assim, eu vou continuar. Por exemplo, eu estou aqui, estou de voluntária num lugar, então eu pago a minha cabana aqui, fazendo serviços no lugar, chega hóspedes, eu limpo o quarto, eu limpo o banheiro e tal. Massa, e isso é legal para mim, porque me traz experiências pessoais, interpessoais e intrapessoais de várias formas, sabe? De convivência, porque eu sou uma pessoa que evito convivência, eu gosto realmente de me isolar. Então eu tenho que lidar com o comportamento de outras pessoas e eu observando coisas que eu me incomodo, aquilo dali traz aprendizado para mim. E aí eu passo a entender e a aceitar como eu sou e trabalhar isso em mim. Então esse é literalmente o meu propósito de viver assim. E eu tô bem, né? Então quando eu estiver incomodada com isso, de viver assim, ninguém precisa se preocupar, eu vou dar um jeito na minha vida, que por enquanto tá maravilhosa. Mas é que nem eu tô numa fase assim, eu falo, financeiramente não tá nada bom, mas eu acho que a maioria das pessoas financeiramente não tá bom. Até rico tá reclamando, imagina a gente. Eu falei, mas internamente, sabe, a minha cabeça, nossa, eu levanto assim, daí eu falei, eu não tenho o que reclamar. Eu tenho uma vida saudável. Eu falei assim, eu realizei coisas na minha vida que eu conheci pessoas que passaram a vida inteira sonhando em fazer e não conseguiram, né? E eu falei, e eu consegui. Eu falei, então por que eu vou reclamar da minha vida? Minha vida está ótima. E então eu busco sempre coisas melhores. Mas eu não busco conforto. É uma coisa que eu não consigo mais, buscar conforto. Que nem, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, daí eu falei assim, como que eu vou arrumar uma pessoa agora para ficar comigo, viajar comigo, se ela não quiser dormir numa barraca, se ela não quiser passar frio, se ela não aceita isso, não vai conseguir viver comigo. Porque eu quero ir para um evento de moto, chegar lá, eu quero acampar, eu quero ir para um lugar acampar. E isso não é nem um pouco confortável. Porque se eu quisesse conforto, eu ia para os hotéis, eu ia para um spa, e é isso. E a maioria eu não é generalizar, mas queira ou não queira, Uhum. as mulheres gostam mais de conforto do que homens. Os homens, eles são mais rústicos, né? Normalmente, sim. E as mulheres Uhum. gostam mais de conforto. Elas querem ir, chega lá, ela quer ter um hotel, onde ela pode tomar um banho quentinho, né? Uma cama confortável, né? Lavar o seu cabelo, hidratar e tal. E o homem ele já não tem tanto. Tá certo que hoje em dia tem muito homem que tá seguindo essa linha, né? Mas aí eu vejo, pra mim, não é isso. Eu sou do cara que, tipo, eu gosto de parar no lugar, eu lavo meu cabelo com sabão de coco, eu tomo banho com aquelas buchas aquelas buchas natural, entendeu? A calça que eu coloquei hoje para me ir até um lugar é a mesma calça que eu vou voltar se eu não pegar chuva nem nada. E já aí, geralmente mulheres não. Não, ó, essa calça eu vou usar para ir, essa aqui eu vou usar para sair, essa aqui eu vou voltar vou usar para isso. Tá? Ah, E aí leva aquele monte de coisa. Meu, não dá. Para quem viaja de moto, tem que ser minimalista, tem que usar pouco, não tem como usar muito. Eu falei, então, para mim, achar uma pessoa para seguir o estilo de vida que eu quero, não vai ser fácil. pois é, tá aí uma coisa que perguntam bastante para mim sobre essa questão de relacionamento, de ter alguém e tal. Primeiro que eu começo a falar, para cara, ter alguém é uma coisa muito estranha, porque você não tem ninguém, Você não você tem tem uma tempo. coisa. Isso. Eu Você tenho a minha divide momentos. moto.
Pois é. Agora, para eu parar e me envolver com alguém, eu sempre falo com o pessoal que me pergunta, olha, as coisas emocionais, elas têm que ser equilibradas com o racional. Por isso é que essas questões de relacionamento trazem tanto peso depois, falar, ah, não deu certo. É claro que não, porque você vê que a pessoa é incompatível. Então não adianta se envolver naquela coisa do momento e depois você vai ver, como você estava falando, que é o meu caso. Eu olho, o cara não tem moto. Não é que eu quero um cara que tem moto, eu tenho a minha. Mas o cara precisa de ter uma moto dele para me acompanhar, se ele quiser, entendeu? Então, assim, tem que ter moto. No meu caso, então, a pessoinha tem que ter liberdade total, porque eu não vou ficar indo visitar ninguém, o cara nunca vai saber onde eu vou estar, entendeu? Então, não quero me envolver com alguém que não tem nada a ver. Então, a gente tem que pensar nesses detalhes que são muito importantes. E como você falou, encontrar pessoas que estejam ali ou que se envolvam, né? Porque é uma troca. Lógico que a gente acaba que faz parte do outro mundo e o outro também entra no nosso, a gente troca algumas coisas. Mas como você falou, eu também sou uma mulher que sou, assim, bem mais rústica, né? Tipo, tem dia que não dá para tomar banho onde eu tô, cara. O que que eu posso fazer, entende? Não posso fazer nada, eu sinto muito. Então, assim, não tenho essa coisa, eu nem penteio o cabelo, eu gosto do meu batom, mas tem vezes que quando eu olho a minha unha, nossa, eu preciso de cortar, né? Corto igual homem mesmo. Quando der para lixar, eu lixo, porque hoje mesmo eu postei um vídeo falando um pouquinho sobre algumas questões de percepção, de cuidado com coisas, com cuidado a si mesmo. Então, eu acho que um pouco de vaidade, eu acho que é legal. Faz a gente se sentir bem e a gente promove uma gentileza para o outro, né? Um visual bonito e tal é legal. E a beleza, eu acho que ela expõe o seu interior, né? Se você tá bem consigo mesmo, você fica bonito, você gosta, você doa aquilo, né? Eu acho que isso é bem legal e eu aprendi isso com a espiritualidade. Por isso que se pintam os deuses tão bonitos, né? Porque é para refletir um bem-estar. Então a beleza é nesse sentido, não com um padrão. Então se você escolhe ter uma vida simples, a beleza ela vem de outras formas, ela não vai vir de uma maquiagem, de um cabelo, de sapato para várias ocasiões. Eu tenho a minha bota, que eu ganhei, inclusive, alguns chinelos que toda hora se arrebentam, e aquele sapatinho ali para quando eu chegar e dizer, tem um sapato de sair, que é uma sapatilha, e assim, é só o que sou, não tem jeito, né? E isso faz com que você seja livre para ser quem você é. E, obviamente, você vai frequentar lugares que você se sente bem, que condizem com você. Então, eu não preciso de uma roupa de gala, né, para poder... Porque eu não vou numa festa. Se um dia eu for, sei lá, fui convidada, eu falei, então me arranjo uma roupa, né? Estarei presente, vestida adequadamente. Mas, assim, são situações. Então, realmente, você tem que pensar nisso, né? Para ter um companheiro, uma companheira, as pessoas ficam procurando com necessidade, como eu falei, de ter alguém. Não, cara, não é assim. Tenha a si mesmo. Saiba como você é, o que que você procura para você, porque aí depois você encontra o outro que seja compatível, sabe? Então, todos os meus relacionamentos sempre foi assim. Foi um momento de encontro que naquele momento, naquele estilo de vida que eu tava, fluiu com a pessoa e deu certo até onde tinha que dar. Depois cada um fez sua curva e boa, sabe? Então, eu tenho total consciência de que agora, para eu sair mundo afora, assim, tipo, quem, né? Então, forasteira
solitária na estrada. Solitária não, né? Em solitude. Eu acho que esses dias eu estava pensando, a minha mãe, ela tem uma mania de falar assim, eu faço, as minhas coisas eu faço tudo sozinho. Aí esses dias eu falei, mano, para mim mesmo, falei, ninguém é sozinho. Por mais que ela fale, não, eu tenho dinheiro para isso, eu trabalho para isso, tá beleza. Mas se você está trabalhando, você está recebendo dinheiro de alguém, você está pagando para alguém, alguém sempre está fazendo. Então quer dizer que você nunca vai ser sozinho. Eu acho que para uma pessoa ser sozinha, ela tem que abandonar a civilização completa e ir lá para o meio do mato. Ela vai produzir a própria comida, ela vai arrumar a casa, tudo, tudo. Ela não pode depender, ela tem que é 0% de alguém. Aí eu considero que uma pessoa é sozinha. Mas a partir do momento que ela come uma comida industrializada, uma comida plantada por alguém, então ela já não é sozinha. Entendeu? Ela não consegue viver sozinha. Aí eu comecei a pensar, falei, olha, a gente não vive sozinho. A gente tem momentos de solidão, de momentos de solitude, como os outros dizem, né? Hoje eu estou sozinho, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém presente. Mas você está interligado com alguém. Se você está comendo um pote de sorvete, alguém fez isso. Então quer dizer que você não está sozinho. Você está comendo algo que alguém fez. Então, essa ideia de viver sozinho, eu acho que ninguém consegue viver sozinho com tanta facilidade quanto se fala. Você consegue morar numa residência sozinho. Verdade, verdade. Legal isso aí. Engraçado, eu li ou assisti alguma coisa parecida com isso. Não estou me lembrando. Mas me lembrei de um outro vídeo que eu assisti hoje, de uma mulher também que vive na estrada. E ela estava falando que perguntaram para ela sobre a liberdade, porque disseram que a liberdade dela assusta a pessoa. E ela foi falar sobre 2 filmes, que eu não me lembro qual é agora. Mas um era de um presidiário que ficou numa solitária por 5 anos. E o outro, também um presidiário, mas que ficou em convivência na cela e sofreu muitos maltratos. E os 2, mesmo presos fisicamente, eles optaram por serem livres, de ter a alma livre, né? Então, quer dizer, independente da situação física deles, eles estavam em paz, sabe? E, cara, isso não tem preço que pague. Agora, realmente, para você conquistar isso, é uma grande estrada pela frente, né? Mas eu sigo o meu propósito de que é isso que o ser humano busca e é por isso que eu vivo assim mesmo. Realmente entreguei minha vida para encontrar essa liberdade. Não essa liberdade que eu tenho, né? De sair, de ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser, enfim. Então, a liberdade é aqui dentro de mim que eu busco, né? É que eu acho que a ideia da sociedade em si a liberdade você ter o seu carro, você ter a sua casa, você ter o seu trabalho, você ter o seu dinheiro para comprar o que você quer. Essa é a ideia de liberdade. A liberdade do motociclismo é você pegar a sua moto e viajar por aí. Então, a liberdade ela tem várias definições. Então, tem como essa daí. A liberdade de você estar em paz com você mesmo, seja onde você está. Está no meio da guerra? Mas você está em paz. Está sozinho no meio do mato? Mas você está em paz, né? Porque você pode estar no meio do mato sozinho e estar desesperado porque está cheio de bicho ali e estão querendo te matar. Então, você não está livre, você não está bem. E você pode estar lá no meio da guerra, lá todo felizão também, né? Vai matar alguém? Vai matar, mas eu tô bem, entendeu? Tipo, é isso mesmo. Então, por isso é que eu acho que a gente precisa de se conhecer. Aquele nosso papo lá do início, sabe? Saber quem você é, que personagem que tá ali em você, o caminho que ele quer trilhar, porque o bem-estar, aquela sensação assim de caramba, sabe? Nossa, é indescritível. Aí ali sim você se sente livre, apesar de qualquer circunstância, né? Então,
Isso é uma coisa que também a gente faz um trabalho de vida inteira para conquistar e manter, né? Eu acho que é a maior riqueza e é o maior investimento e é a forma, não a forma, mas é a tentativa de aprisionar essa liberdade. Eu sempre uso uma hashtag quando eu coloco em algum lugar assim, prisioneira da minha liberdade, né? Porque a liberdade, como você disse, tem várias formas, né, de expressar e de um lado a gente está livre, de outro a gente sempre está preso em alguma coisa. A questão é, cara, segue o seu caminho, né? E cada um tá no seu e respeitar isso também já é uma forma de você se libertar da opinião dos outros e de se incomodar com os outros, né? Como os outros vivem. Isso já é libertador. A minha mãe, é legal que sempre, hoje eu consigo ter uma conversa muito mais madura com a minha mãe. Eu não sei se é por eu estar mais velho, né, e hoje ela me vê como um adulto, ou é por ela também ter amadurecido também, né? E aí, mas eu vejo que ela também, acho que foi uma junção dos dois ter amadurecido, né? Eu vejo ela como a minha mãe ainda, mas eu vejo como uma mulher sábia, e ela me vê como um filho ainda, né? Uma criança, mas como um homem hoje em dia. E aí eu lembro quando eu separei da mãe da minha filha, e aí eu falei, ah, mãe, agora eu vou curtir a vida e tal. Daí ela falou, parou. Ela falou, como assim você vai curtir sua vida? Quando você estava casado com a sua mulher, com a sua filha, você não curtia a vida? Aí eu falei, olha, eu não tinha pensado nisso, né? A maioria das pessoas que você sai de um relacionamento, fala, ah, não, agora eu quero curtir minha vida. Peraí, mas você curtiu a sua vida? A questão é que existem formas de curtir a vida. Que nem a minha mãe, o curtir a vida para ela. Ela levanta cedo, ela vai lá, faz o café dela, ela vai lá, limpa a casa dela, arruma as coisas, ela vai lá, daí ela costura, faz as coisinhas dela, aí ela vem, deita no sofá, assiste a televisão dela, dorme, e no outro dia de novo. E aí eu falo, mãe, você tem que sair, mãe, você tem que fazer tal coisa. Ela fala, não, eu tô bem assim, eu me sinto bem assim. E aí eu falo, ah, aí depois eu comecei a entender, eu falei, não, esse é o jeito que ela escolheu de curtir a vida. Então para ela isso é bom. Agora para mim já não é bom. Aí eu monto na moto, eu saio rodar e tal. Às vezes eu chego na casa dela tudo molhado, tudo sujo, daí ela fala assim, olha só a marmota, por que tá desse jeito? Aí ela fala da minha moto, olha, a moto tudo enferrujada, por que você não pinta, por que você não cuida dessa moto? Aí eu falei, mãe, é a minha vontade, é o meu estilo de vida. E eu curto pra caramba viver assim, sabe? E é esse negócio, né? Cada pessoa tem uma ideia sobre o que é curtir a vida, como ela vive a vida feliz. E aí ela olha para um outro e fala assim, ah, não, aquele ali não tá curtindo a vida porque ele tá fazendo isso. E tem aquele outro que ele fala assim, ah, eu queria tanto curtir a vida igual aquela pessoa. Tá, beleza, mas você queria ou você quer? Porque se você quer, então você tem que correr atrás. Porque você não é... mesmo se você... Ah, eu tenho uma perna só. Ué, você não pode colocar outra perna e tentar curtir a vida igual o outro? Você vai ter suas limitações? Vai. Mas você tem que querer fazer aquilo lá. Se você só falar, eu queria, isso já está no verbo passado. Então quer dizer que você nem não quer. A minha filha, eu falo para ela, ó, quando é para você fazer alguma coisa, não vem com o negócio de eu não consigo. Eu vou fazer, dando certo ou errado, eu vou chegar nesse objetivo. Então eu falo para ela, a herança que eu tô te dando, o Fusca é um presente. A herança que eu tô te dando é conhecimento e motivação. Eu falei, é isso que você vai sempre lembrar de mim. Pô, meu pai me ensinou isso, meu pai me ensinou aquilo. É isso que eu posso te dar, é a maior riqueza que eu posso te dar. Eu falei, o Fusca é um bem material que vai fazer você lembrar de mim. Em alguns momentos você estiver pilotando ele. Mas na vida eu quero que você lembre, ó, meu pai me deu esse conselho, ó, meu pai me ensinou isso aqui e tal, ó, vamos fazer assim, que foi, meu pai me falou e é um jeito legal, entendeu? É isso que eu quero transferir para ela. Pois é, cara. E quando a gente escuta realmente a experiência dos outros, a gente tem uma chance imensa de adiantar a vida da gente, sabe? Se você escutou uma pessoa que passou um perrengue X na estrada, você prestou atenção naquilo dali, se por acaso um dia for acontecer com você ou alguma coisa parecida, você vai solucionar aquilo dali muito mais rápido através da experiência dos outros, sabe? Antigamente,
o, o exemplo, né, passado de pai para filho, etc. e tal, era muito valioso. Hoje em dia as pessoas elas não estão observando mais, né? Então ela tem que vivenciar, atrasar o tempo dela para ela poder tomar aquela ali, né, e fazer por conta própria, sendo que já tem um monte de experiência aí que ela podia ter poupado tempo. Realmente. E aí, isso, como você falou, cada um tem o seu jeito e a gente tem que respeitar. Se não é o seu, então o que, que você está fazendo ali, né? Que aí tem tudo a ver com aquela coisa. Como é que eu vou dividir minha vida com uma pessoa e compartilhar minha vida com uma pessoa que não combina com o meu momento de vida, com o meu jeito de ser, né? Então a gente tem que realmente racionalizar nesse sentido, né? Algumas partes da vida. Porque senão você fica prisioneiro, né, de uma situação que você mesmo escolheu, se É, enfiou ali, né? a vida em si ela é feita de escolhas, né? Você que faz as suas escolhas. Tem coisas que vão escolher para você? Sim, mas aí você escolhe se você vai aceitar ou não. Hum, Pois é, exatamente. Nossa, é essa coisa assim de esse papo todo que a gente está falando, né, que é sobre a vida, por isso é que eu falo, cara, não é só sobre um veículo, né? A gente entrou para um papo motociclístico, cara, e isso é o motociclismo, né? Isso é pilotar, essa é a sensação que a gente tem na estrada. É a vida, caramba, e te dá toda essa percepção, sabe? Isso é muito massa. É porque eu vejo assim, para mim, a minha visão, a moto, ela é um objeto que você usa para obter sensações como diz, eu acho que seria isso, sensações mesmo, porque você usa a moto, você vai sentir o vento, você vai sentir a liberdade e através dela você conhece pessoas e tem pessoas que compram moto para falar, a minha moto pega tanto por hora, a minha moto eu paguei tantos mil, a minha moto eu coloquei isso, tá, tá. Então ela comprou um objeto para ostentar. Então eu não vejo isso como uma coisa legal. Tipo, para ela é legal, mas para mim não. Então a minha moto, que nem eu falo, a minha moto para mim ela tá perfeita. Então pode chegar alguém com uma Harley e falar: "Ah, não, a minha Harley é melhor". Ótimo, é melhor para você. A minha, para mim é melhor, não desvalorizando a sua, mas para mim, a minha é melhor porque é minha. Ela é do jeito que eu quero, ela supre as minhas necessidades. Então eu vejo que a moto ela é um objeto só. Aí a gente tem esse carinho, por quê? Porque é ela que dá essas sensações pra gente. Ela leva a gente de uma forma que a gente quer chegar a alguns destinos, né? E eu acho que é por isso que a gente valoriza tanto a nossa moto, né? E tem pessoas que hoje em dia não, elas só querem comprar o veículo e se aparecer com aquilo ali. Tudo bem, a ideia é dela, mas eu acho que isso não é uma coisa que entra no mundo do motociclismo. É mais uma ostentação. Essa é a minha visão, né, pelo menos. Sim, sim, pois é. E engraçado que eu escrevi até um texto mesmo hoje falando sobre isso, que as pessoas, até pouco tempo atrás, e ainda tem, agora que estão começando a abrir mais, digamos assim, ficavam sem entender como que podia alguém viajar longa distância numa moto pequena, sem acessórios e equipamentos. Falei, caramba, ninguém nunca me disse que não podia. Nunca foi impossível. Eu tenho tudo que eu preciso, sou eu que sei pilotar, tenho uma moto e tenho a carteira de habilitação. O que é de lei é ter o capacete, também usar na maioria dos trechos. Boa, vambora, sabe? Aí o maior empecilho de vida das pessoas para tudo e qualquer coisa é o dinheiro, né? Uhum. E aí, como a gente já deu uma levada aqui também, depende de como que é o seu estilo de vida, o que que você quer se proporcionar experienciar. Quer ficar num hotel? Beleza. Mas é legal? É legal. Eu já tive alguns hotéis patrocinados que, pô, caramba, né? Massa, confortável, legal.
mas no dia seguinte eu estava na barraca, no posto de gasolina, estava em qualquer outro lugar. Então, você saber que experiências que você quer vivenciar e se proporcionar aquilo dali é a escolha de cada um. Então, as experiências que eu quero ter é de estar no mundo mesmo, né? Aí entra aquele negócio de novo. Eu não me sinto mal, assim. Quando eu me sentir, eu vou ter que me virar para poder pagar só o hotel, né? Então, na verdade, dá para você fazer muita coisa na vida, principalmente dar um rolê de moto, gente, reduzindo imensamente os custos, sabe? E aí, você tem que abrir sua mente. Eu já cansei de falar muito para o mundo motociclístico. Falei, gente, sai dessa bolha, porque quando a gente se envolve só num coletivo, você deixa de enxergar outras opções e oportunidades. Então, eu, como mochileira, eu conheço muito outras opções e indico para os motociclistas, cara, pega um hostel, aluga uma cama num quarto compartilhado, sabe? É a mesma coisa de você ir para um evento e tá um monte de barraca ali. Ai, não, não é a mesma coisa. Tá, beleza, você tem as suas restrições, mas se você quer economizar, faz essa experiência uma vez na vida. É muito legal, você conhece gente que também tá no mundo. A diferença é que eles não têm moto, mas é irmandade do mesmo jeito, sabe? Então, cara, escolha de novo o que você quer experienciar e se proporcione isso. Aí busque opções. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil de você conseguir se informar sobre isso, né? Reduzir custos, gente, não é mais uma desculpa, numa boa. É bem isso aí. É como diz, né? As pessoas procuram a facilidade. Elas não querem a dificuldade. E a dificuldade vai incomodar elas. Ela quer a facilidade. Ela busca sempre o lado mais fácil. Mas não entende que o lado mais fácil, no final, acaba sendo sempre mais difícil. Pois é, tem esse ditado aí, e às vezes é. Agora, o contraditório é que aquilo que a gente estava falando também, quando tá fluindo, é tão fácil, é porque é para ser, é que tá tudo de boa, tudo alinhado ali. O que é difícil mesmo é você quebrar o padrão, sabe? Depois que você quebra o padrão e experiencia alguma coisa, tipo, tudo na vida, cara, é você provar o gosto de alguma coisa. Se você nunca comeu morango, você não pode dizer que você não gosta de morango, sabe? Tem que dar pelo menos uma mordida ali primeiro para poder depois falar. É. Então, experiencia, sai da tal da zona do conforto, troca o hotel um dia, não vai fazer mal, não vai, sabe, acontecer nada no mundo assim. E teve gente que veio falar comigo, nossa, acampei pela primeira vez, ai, fiquei num hostel. Tem gente que vem falar comigo várias coisas assim, que eu dou super valor, porque a experiência de cada um, ela é pessoal e intransferível e não deve ser desvalorizada, sabe? Tem gente que fala comigo, nossa, andei hoje 100 quilômetros, nossa, hoje eu saí sozinho de moto e tal. Que massa, cara! Tipo, isso pra mim poderia ser insignificante, mas para aquela pessoa, meu, eu vou dar maior apoio porque ela tá dando um passo, sabe? Então, isso eu acho que é irmandade também. Isso é apoiar. E apoio, às vezes, não custa nada. Eu costumo muito falar, assim, que na estrada a gente aprende essas coisas por necessidade, mas também tem aquela opção de você estar vivendo aquilo ali e estar ciente de que está sujeito àquilo. Então, o que eu quero dizer é que muitas coisas não é o preço que você paga, né? É o valor que aquilo ali tem. Então, a própria hospedagem, claro que o hotel tem um preço mais caro do que um camping, ou um hostel, um acampar selvagem, né? Então, escolha qual que é a sua linha e vai experienciando aos poucos. Não precisa radicalizar demais, tipo, ir dormir num posto de gasolina se você nunca nem saiu do hotel, entendeu? Pode te provocar mesmo, né, anseios ali e tal, boa. Eu nunca recomendo que as pessoas façam o que eu faço, mas experienciar.
Então, quando você se dá essa oportunidade, você começa a ver o valor das coisas. E aí você começa depois a pensar, fala assim, realmente, eu estou pagando um preço, né, que outros preços vai me economizar e vai me trazer experiências legais de contar a história. Eu vejo assim, esses dias eu converso muito com a minha filha porque eu tento passar o máximo de experiência para ela possível para ela entender um pouco sobre a vida, né? Daí ela estava mexendo, ela estava ensinando ela a arrumar o Fusca lá, e aí eu falei para ela, falei, olha, quando o Fusca é um negócio que você pode viajar o mundo inteiro. Porque tem gente que vai falar, ah, não, mas Fusca não, não sei o que e tal. Eu falei, você consegue. Aí se você coloca na cabeça assim, ah, mas e se eu for estragar? Beleza, eu entendo, se estragar vai ser um incômodo. Mas e se não estragar? Se não estragar, você curtiu pra caramba. Mas e se você ficar em casa pensando, ah, eu não vou porque se estragar? Quer dizer o quê? Você tá perdendo de vivenciar algo. Esse tempo atrás, eu vi um cara num grupo que falou, ah, eu tenho uma moto assim, assim, mas ela dá muito problema. O dia que eu comprar uma outra moto, aí eu vou viajar. Mas eu falei, peraí, a pessoa fica esperando ele comprar outra moto. E se ele não comprar? E se ele adoecer até lá? E aí ele vai ficar nunca mais, ele vai realizar aquela vontade dele. Eu falei, então, vai ter dificuldade? Vai, mas não desiste, vai lá, aceita a dificuldade. Se a pessoa não aceita a dificuldade e não encara, ela deixa de realizações. Ela começa a colocar limitações sem nem ter vivido. Né? Ela já coloca limite. Ah, mas e se acontecer? Tá, se acontecer. Mas se não acontecer, você saiu no lucro. Entendeu? Se acontecer coisa ruim, beleza. Podia acontecer com você parado também, do mesmo jeito. Pois é, essa questão aí, para mim, uma boa parte das pessoas que usam esse e se é que, na verdade, elas realmente não querem. Sim. Tá? Querer, ele é mesmo, assim, aquele passo básico. Porque para você realizar vida, momentos de vida, não precisam de muitas coisas. Então, quando a pessoa usa um e se de medo, de preocupação, de aprisionamento dos padrões, você pode ir trabalhando isso com essas pequenas vivências e experiências que eu dei. Às vezes você não precisa de fazer uma viagem, mas dentro da sua cidade mesmo, em vez de você dormir em casa, dorme um final de semana num hostel. Eu costumo dar muitas ideias assim para a pessoa, cara, se soltar, experienciar, sabe? Aí você, pô, se transforma e começa a dar passos maiores. Esse se, nossa, me falam demais, mas e se furar o pneu e você tiver no meio? Cara, em mais de 10 anos com a minha moto, eu furei pneu 2 vezes e foi ridículo. Então, assim, o que eu preciso. Ah, você não leva isso, não leva aquilo, pneu, isso, aquilo. Eu falei, cara, para que eu vou ficar andando com isso? Primeiro, que eu não vou trocar pneu na beira da estrada, eu não vou ter esse monte de ferramenta, essas coisas e tal. O que eu precisei mesmo foi MacGyver, cara. É arame, cordinha, sabe, alicate. Isso resolve quase tudo, assim, os perrenguinhos. E quando aconteceu alguma coisa mais grave que aconteceu, mas eu não fiquei pensando em si, como eu falei do meu motor e tal, é a grande oportunidade de você testar se tudo aquilo dali que você está vivendo realmente está sendo real, sabe? E aí, cadê meu equilíbrio, minha capacidade? Vamos confiar aqui no processo, aqui na minha decisão, no meu caminho. E você sabe, cara, que as melhores histórias, as melhores pessoas que você conhece é quando você está precisando ali de alguma coisa, entendeu? Então, assim, realmente é chato, mas é o que dá experiência, é o que dá história para contar. E aí, quando você falou assim de você mesmo como pai, da sua mãe, eu lembrei muito disso no assunto que você falou aí de não ter sido, digamos assim, educado para acreditar que você não consegue fazer as coisas. Eu não me lembro dos meus pais nunca falando para mim
que eu não ia fazer alguma coisa, ou que não ia conseguir, que não ia dar certo, sabe? Então, se alguém algum dia disse isso pra mim, porque já disseram, eu assim, cara, não absorvi aquilo dali. Então, é aquela famosa frase, né? Se você acredita que pode, você pode. Se você acredita que não pode, você não pode mesmo. E aí o pessoal tá falando, ó, o Fusca mesmo, arame e fita adesiva já resolve manutenção. E é verdade. É bem isso aí. Corajosa. Eu costumo falar que não é coragem, é disposição. Porque para você viver assim, não só como eu na estrada, literalmente, mas em várias questões da vida, nem sempre é coragem, é disposição. E muitas coisas, como a gente estava falando aqui agora, em relação a dinheiro e situação financeira e custos e tal, não é para quem pode, é para quem quer. É justamente para quem tem essa disposição e está a fim de experienciar, sabe? Então, repensar, né, esses detalhes assim e com essa disposição, com esse ânimo, aí você dá coragem para dar o primeiro passo. Eu aqui, às vezes chega cliente para colocar um piercing, alguma coisa, e a pessoa vem assim, eu tô morrendo de medo. Eu falo assim, que bom, porque o medo é que te faz ficar vivo. O medo não te faz te matar, porque quando você perde o medo, você fica muito mais suscetível a você morrer com facilidade. Eu falei, o que você não pode é fazer com que o medo te impeça de fazer coisas. Entendeu? Mas o medo é um instinto, eu acho que é o primeiro instinto natural que a gente tem. Tanto eu observei isso em questão do ser humano e nos animais. Porque se você pegar um filhotinho de um cachorro que acabou de nascer, se você pegar ele, ele vai ficar ali tudo, sabe, parece que ele está com medo de cair. Mas como que ele está com medo de cair se ele não sabe o que é o cair? Mas ele está com medo, porque é tudo novo para ele, né? Então eu acho que é isso. A gente tem o medo, beleza, mas a gente não pode deixar que o medo impeça a gente de realizar os sonhos. Mas sempre é bom sair com medo. Eu mesmo, sempre quando eu saio de moto, eu saio com medo. Eu tenho medo de bater, eu tenho medo de me acidentar, eu tenho medo de cair, eu tenho medo da moto estragar. Mas eu não deixo esse medo impedir, né, a minha vontade, a minha realização naquele momento. Mas eu tenho medo a todo momento. Entendeu? Pois é, esse medo não é a mesma coisa do e se que a gente estava falando agora, é aquele instinto de sobrevivência, exatamente. Eu postei esses dias também um reel em inglês, e coloquei no texto a tradução, falando exatamente isso, né? E se for muito melhor do que você imaginou, sabe? Cara, a gente não tem realmente garantia nenhuma. Então, como você falou ainda agora, e se você for e morrer? Tá, eu já vi casos ridículos de que a pessoa não foi e morreu. Então, olha, conheço caso de pessoa que morreu no box tomando banho, escorregou, bateu a cabeça. Tipo, o avião caiu na casa da pessoa. Eu sempre falo assim, a Dona Morte está lá com um caderninho, a data com o seu nome e a causa mortis, né? Não adianta se a pessoa falar assim, eu não viajo de avião porque eu tenho medo e se o avião cair, e se eu morrer e tal. Se tá escrito que você vai morrer de avião, você vai morrer de avião. O avião vai cair na sua casa, você vai morrer de avião, entendeu? Então, não adianta você deixar de viver. Obviamente, esse medo que você está falando não é o e se, mas é você se preservar, né, de formas com prudência, como a gente falou no início da live, trânsito e tudo. Então, é isso, não é deixar de viver. Sim, o problema é que muita gente, hoje em dia, a maioria das pessoas, deixa que o medo, né, acabe afetando ela de uma forma que não deixa ela viver. Tipo, não vou fazer isso porque eu tenho medo. Não, eu tenho medo que aconteça isso, tenho medo que aconteça aquilo, e ela acaba não fazendo nada. E aí ela fica ali. Mas quando ela vê alguém fazendo, ela fala, nossa, que legal, é o meu sonho. Mas não é. Para mim, quando a pessoa fala é meu sonho, mas não tá indo atrás, não é o sonho. Ela só admira aquilo ali e acha legal, mas não é o sonho.
Exatamente. Aí vem aquilo que a gente falou, né? Além de ser o que é para cada um, se realmente você quisesse, você botava a cara, botava o pé e ia. Não, não tem outra, não tem desculpa, não tem em si. É bem isso aí. Bom, mas ó, já Pois é. vai dar 9h30. Eu tenho um compromisso daqui a pouco. Tem um amigo meu aqui que veio de fora, tá me Eita, esperando. Olha, o papo foi muito bom, foi muito legal. Eu adoro conversar essas ideias, assim, porque, como eu disse, o motociclismo é legal, ele envolve muita coisa. A moto é um objeto, né? Então, tipo, a ideia aqui é conhecer mais as pessoas, conhecer a história de cada um, porque, tipo, tudo é aprendizado. Eu falo para mim que hoje em dia, na minha vida, sim. eu penso, tudo é aprendizado. Chegou um cliente aqui para fazer uma tatuagem, ele vai contar a história dele, opa, eu já aprendi alguma coisa com ele. E se eu puder ensinar alguma coisa para ele também, opa, filé. Então, todas essas lives que eu estou fazendo, eu estou adquirindo tanto conhecimento, tanta coisa. Então, se eu puder ajudar também as pessoas a ter isso do jeito que eu estou tendo, eu não quero parar. Massa. Continua que tá bem legal. Também curto bastante bater o papo. E quando a gente fala, até às vezes a gente sozinho, a gente né? A gente está sempre aprendendo, é muito bom. Mas foi um prazer conversar com você. Quem sabe mais para frente aí, a hora que você tiver, Valeu. quem sabe você passando por aqui, né? Ou quem sabe outra hora a gente faz uma outra live também, bate mais um papo aí, né? É legal sempre conversar. Beleza. Valeu demais o convite, foi muito bacana mesmo. E boas estradas, boas viagens. Você, como diz, você é o meu lado feminino, né? Pelo jeito, no lado motociclista aí. Porque... Agora olha, eu vi o seu lado feminino lá, ó, do lado motociclístico lá. É a forasteira e o tatuador do asfalto. Os dois cowboys. Pois é. Deixa eu aproveitar e só finalizar a parada aqui. Gente, isso aqui, a gente costuma falar, é estilo, né? É de cada um. Então, você não precisa de copiar. Você pode se inspirar. E se você copiar, você não vai se sentir bem, você não vai ser você não vai ser autêntico, você não vai se realizar. Agora, tem gente que tem muita vontade de usar, que já vieram falar comigo. Pô, eu queria usar um chapéu, não igual o seu, mas eu queria colocar uma coisa na cabeça, um lenço e tal. Mas usa. E a pessoa me falou, eu tenho vergonha. Cara, como assim? Então, meu, se encontra, se acha, sabe? E deixa fluir aí, seja você. Isso daí é o maior valor da vida, essa satisfação, essa autossatisfação, né? Então, Isso, criar a própria mensagem identidade. final aí já fica. Sim, pois é. Paraná. Esses dias eu Estão perguntando de onde esses você dias eu é. O estava cara é do pensando, Paraná. esses dias eu estava pensando sobre a questão o tatuador do asfalto é um personagem. Aí eu falo, não. Eu comecei a pensar da seguinte forma: meu nome é Jefferson, mas não foi eu que escolhi, foi minha mãe. Então no registro tá Jefferson, mas foi minha mãe e meu pai que escolheu. Agora o tatuador do asfalto foi eu. Então eles construíram o meu caráter até enquanto eu estava com eles. A partir disso, aí eu comecei a construir. E esse é o tatuador do asfalto, que ele engloba o que eu construí e o que eles construíram. Então o Jefferson faz parte do tatuador do asfalto. E é por isso que eu falo, para mim agora a minha vida é essa. Eu nem falo meu nome quase. É só, eu fico tão feliz quando os outros chamam, o tatuador do asfalto. É eu mesmo, aqui, ó, tá aqui. Pois é. É bem legal. Porque às vezes as pessoas não sabem mesmo o nosso nome. Então, quando a forasteira, tipo, cara, tipo, nossa, sou eu, né? E quando chama meu nome, eu fico meio em dúvida, assim, e tal. Às vezes é meio estranho, mas é um eu que me acompanhou por um bom tempo também. É isso aí. Então, valeu, garota. Um abraço, muito Valeu, bom o cara. papo. E quem sabe a gente conversa mais outras vezes aí. Sim, beleza.
Beleza, bons ventos para você por aí. Você também. Valeu, pessoal, quem acompanhou aí. Um abração para todo mundo.